Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joel da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aqui para nós entrarmos no nosso estudo sobre batismo e dons do Espírito Santo, amém? Nós vamos abordar um assunto interessante hoje, falar sobre o reino de Deus e o reino das trevas, tá bom? Para você entender sobre a questão da cura, dos dons de curar, o porquê da necessidade dos dons de cura. Aí tem uma foto aí onde está representando Jesus e o demônio ali oferecendo, mostrando o seu reino em cima do monte ali. O texto de Lucas, capítulo 4, né, versículo 5 ao versículo 8, onde fala assim: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todo o reino do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestará culto. Bom, vamos abordar muito nessa questão mais da dimensão espiritual, o reino das trevas e reino de Deus, ou reino de Cristo, para nós entendermos sobre a questão da operação dos dons de cura, ou por que os dons de curar, ou os dons espirituais são necessários para os dias de hoje. Tá bom, meus queridos? Nós vamos andar um pouquinho aí. Tá aí o título, outro pelo mesmo Espírito, é dado os dons de curar, tá bom? Vamos lá. Este dom é dado diretamente do Espírito Santo. É uma manifestação sobrenatural. Este dom não é para ser usado a qualquer momento que a pessoa queira, e sim no momento que o Espírito Santo deseja, né? Por que isso aí? De repente você vai num lugar orar, tem uma pessoa enferma ali, e de repente o Espírito Santo quer curar aquela pessoa. E você que tem esse dom, que recebeu, você pode orar e Deus vai fazer um milagre. Mas não é todo lugar que você vai que Jesus vai fazer um milagre. Você pode perceber que por onde Jesus passava, ele fazia milagres. No entanto, não eram todas as pessoas que eram curadas. Lembra do tanque de Betesda? Um homem paralítico há 38 anos estava num lugar chamado Casa da Misericórdia. Não havia somente um paralítico ali, havia vários paralíticos. Então, Jesus dá o exemplo que a cura ela vem direcionada diretamente do próprio Deus para a vida dele. Então, assim, em nossa vida, na vida das pessoas que têm este dons de curar, tá? Quando ele estiver ministrando, aonde ele for, de repente, ali o Espírito Santo fala: filho, eu quero curar uma pessoa aqui. Aí você vai orar, o Espírito Santo vai direcionar a pessoa, e aí o milagre vai acontecer, e o nome de Deus será glorificado, tá bom? Vamos entender isso aí. Embora alguns ensinem que os dons não é para os nossos dias, e sim foi somente no início da igreja. Por que eu ponho isso aqui? Que há pessoas realmente que relutam sobre a questão dos dons, eles não creem, eles ensinam que os dons não é para os nossos dias. Mas eu fico com o que a palavra de Deus diz, tá bom? Então vamos ser um pouco extenso sobre essa questão, com mais precisão e claridade, sem fugir do nosso foco, que é o batismo dos dons do Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque há aqueles que creem e aqueles que não, tá bom? E você vai entender o porquê. E o que nos diz Atos 2, versículo 38 e 39? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, a todos que estão distantes, enfim, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, praticamente, o que o Dr. Lucas aqui, ele já está dizendo que os dons, ele é para os nossos dias. No entanto, existe aquelas pessoas que muitas das vezes, os camaradas eles estudam tanto que eles acabam desacreditando. São pessoas que muitas vezes Deus fez milagre, fez maravilha, só que eles não creem. Eles usam a própria Bíblia para poder dizer que não é real. Eles põem seus próprios comentários, quer colocar seus comentários acima da palavra de Deus. Irmão, nós não podemos torcer o que a palavra diz. Os dons é para os dias de hoje? Sim, os dons espirituais é para os dias de hoje. A palavra me dá garantia, a palavra me dá convicção. E eu preciso ter convicção. Ou eu creio na palavra, eu não creio. Tá bom? Vamos lá. A Bíblia de Estudo MacArthur, né, se opõe firmemente sobre os dons e afirmam que não há necessidade deles hoje. Tá? Essa aqui é uma Bíblia de Estudo, Bíblia de Estudo MacArthur. Tá bom? Uma Bíblia
muito boa, tá? Uma Bíblia muito boa para estudo. No entanto, eu não aconselho esta Bíblia para uma pessoa que está começando na fé. Eu não aconselho, e também depende da linha de pensamento da pessoa. MacArthur, ele é um grande escritor, tem vários comentários bíblicos, ele tem livros de teologia sistemática, escrito muito bom, um comentarista extraordinário. Mas quando chega referente aos dons do Espírito Santo, ele patina ali, ele é contra. Ele é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, entende? Até é vivo, né, claro, e é um homem assim meio polêmico referente aos dons do Espírito Santo. Ele não crê. Ele segue uma linha de pensamento, onde muitos seguem essa linha de pensamento, e ele debate contra mesmo, mas vamos ver o que ele diz aqui, ó. Ele diz: os dons de milagre, curas, variedade de línguas, interpretações de línguas foram manifestações temporais, restrita à era apostólica, e portanto cessaram. O propósito deles era autenticar os apóstolos, suas mensagens, como verdadeira palavra de Deus, até que a palavra de Deus escrita fosse concluída e se autenticasse. Comentário de rodapé da primeira carta de Coríntios, capítulo 12. Tá? Se você tem essa Bíblia MacArthur, você lê lá no capítulo 12 sobre os dons do Espírito Santo. Tudo onde fala sobre a operação do Espírito Santo, você vai lendo o comentário de rodapé da Bíblia de Estudo MacArthur. E você vai ver que ele escarnece um pouco, tá? MacArthur é um camarada assim meio boa graça, mas os estudos deles são bons, eu pego aquela parte que são boas. Não aconselho esta Bíblia para pessoas que seguem uma linha pentecostal, né? Ainda mais se a pessoa é estudante da palavra, gosta de aprender. Sim, se é um novo convertido, eu não aconselho. Compra outra Bíblia que segue a tua linha de pensamento, porque não é todos os livros ou Bíblias que você tem que ter. Você pega pelo menos aquilo que vai te ajudar, tá bom? Meu ponto de vista. O apóstolo Pedro fala assim na sua segunda carta, 3, versículo 15 ao 16. Considerai que a longanimidade de nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Considerai que a longanimidade de nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. Olha só o que Pedro diz. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que acontece? A pessoa não aceita o que a palavra diz, mas ela se põe acima da palavra porque ela tem uma formação acadêmica. Eu me formei lá não sei o que, nos Estados Unidos, fiz na faculdade tal. Querido, tira isso da cabeça. O que nós temos procede do Espírito Santo. Aí a pessoa lê os escritos sagrados e já desconsidera. Eu sempre tenho falado isso aqui. Então ela começa a torcer a palavra, porque ela não aceita o que a palavra diz. E ela vai torcendo, tá? Ela vai torcendo. Isso aí é muito perigoso. Então muitos, não é somente ele não é somente MacArthur não. Tem grandes homens, escritores bons aí, né? Que os camaradas que, sinceramente, quando chega nos dons do Espírito Santo, a atualidade dos dons, eles patinam. Né? Alguns não comentam, mas outros eles patinam, eles vão contra. Tem uns que realmente, que misericórdia, tá? Mas isso aí, só Deus. Nosso propósito aqui é outro. Vamos lá. Origem da doença, né, que seria aqui das doenças, né? Nos tempos bíblicos, vamos correr aqui. Não vou entrar no mérito medicinais dos tempos bíblicos, e sim alguns tópicos importantes para o nosso entendimento. Já falei, não vou entrar nos méritos medicinais dos tempos bíblicos. Não vou falar sobre a questão medicina egípcia, judaica, o povo hebreu, os assírios, os sistemas medicinais da época do Antigo Testamento, né? Não vou entrar muito, porque há muitas coisas polêmicas e isso vai nos conturbar muito. Embora que quando eu for falar de enfermidades ou origem de doenças, existem vários comentários a respeito sobre isso aí, tá? Uns procedimentos malignos, feitiçaria, é uma coisa longa, não vou entrar nesse mérito. Só eu quero partir para uma área mais espiritual. Causa das doenças. Deus formou homem e mulher para ter uma vida de gozo e felicidade. Uma criação perfeita. Esse foi o plano de Deus. Pegou o homem, formou, né?
formou um jardim, colocou ali o homem e a mulher no jardim, e ali eles tiveram uma vida perfeita, uma vida abençoada, uma vida de adoração, uma vida tremenda na presença de Deus. Deus deu ao homem poder para governar sobre os céus, governar sobre os peixes, sobre as aves, governar sobre tudo. A autoridade de governo estava na mão do homem. Estava na mão do homem. No homem e da mulher. Deus colocou na mão deles. Mas aí eles trocaram a bênção pela maldição. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Então Deus viu tudo que tinha feito e era muito bom, perfeito, maravilhoso. Tá bom? Enquanto o homem estava neste reino de bênção, não havia enfermidade, maldições. Era um reino de comunhão com Deus. Pois sempre ele ia passear, conversar com Adão e Eva. Olha aí, ó, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, 3:8 de Gênesis, né? Que maravilha, Deus ia compartilhar, não tinha doença. Não tinha doença, era um povo que era um casal abençoado, não tinha problema de enfermidade ali. Algo tremendo. Mas esse reino foi invadido e eles foram expulsos deste reino. Gênesis 3, 1 a 24. Eles foram expulsos. Por quê? Porque eles deram ouvido à voz de uma serpente que foi possuída por um espírito, que foi possuída por Satanás. Eles deram ouvido à voz de uma serpente. E eles trocaram a bênção de Deus pela maldição. Entende? Porque as pessoas sofrem? Porque elas preferem a maldição em vez da bênção de Deus. Elas preferem desobedecer a Deus do que estar debaixo da bênção de Deus. Então, muitas vezes, vamos entender sobre as questões de enfermidades, porque o nosso Deus nos criou pessoa perfeita. Nosso Deus nos criou pessoas totalmente abençoadas. Mas muitas das vezes o homem procura seus próprios prazeres e aí eles arcam com as suas responsabilidades. Vamos lá? Origem das doenças. Faltou o D aqui. Doenças e a condenação da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente. E a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não vou me estender aqui, mas mediante a desobediência de Adão e Eva, por essa atitude que ocorreu, toda a estrutura da criação sofreu esta condenação. Toda a criação. Mas Deus prometeu, está aqui, ó, Deus prometeu um meio de salvação, de libertação. Deus fez uma promessa que um dia levanta um que esmagar a cabeça da serpente. Tanto o animal foi amaldiçoado. Deus não amaldiçoou o diabo, porque o diabo estava condenado. Mas a serpente e todos os animais do campo, todos os animais foram amaldiçoados. Por causa da desobediência do homem. Por causa da desobediência. Tá bom? A sentença de Adão e Eva. A mulher é condenada a duas coisas. Uma condição de sofrimento e um estado de submissão. Uma condição de sofrimento e um estado de submissão. Isso aí é terrível, terrível, terrível. Isso aqui, nós partimos para isso aqui pela questão do feminismo, misericórdia. Isso aqui é terrível. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Tá bom? Porque antes disso aqui, quando o homem e a mulher estavam dentro do Éden, havia uma igualdade. A mulher foi criada para estar ao lado do homem, ambos uma só unidade. Depois do jardim do Éden, aí a mulher se tornou abaixo do homem. Isso aí é consequência do pecado. Não vou entrar nesse mérito, uma outra oportunidade nós entra. A sentença de Adão e Eva. A sentença determinada é o próprio Deus que coloca essa marca, essa sentença, é o próprio Deus. E às vezes eu entro em questão sobre alguma coisa, a pessoa fala assim: vamos fazer uma quebra de maldição na casa de fulano, eu sei lá. Eu fico com o pé atrás, porque se o próprio Deus determinou a maldição, aí a pessoa que entra nesse mérito vai estar brigando com o próprio Deus, né? Sei lá,
É o meu ponto de vista. Maldito é a terra por causa de ti. Gênesis 3,17. A terra foi amaldiçoada. Tudo que você vê na terra, toda a sua estrutura, tudo que você vê, a terra sofreu maldição por causa do homem. Tá? A terra sofreu. A maldição não foi sobre a criação racional, homem e mulher, mas sobre os animais, a terra e tudo que ela produz. Tudo. Por causa da desobediência. Tá bom? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. É o resultado. A desobediência de Adão e Eva. Nós vamos trabalhar, morrer cansado. O nosso fim é a morte. Esse é o salário da desobediência. Tá bom? Deus criou um lugar de paraíso, um reino de bênção, mas aí o homem quis um reino de maldição. Aí você entende o paralelo entre a bênção e a maldição. Tá? Entre a bênção e a maldição. Lá na frente você vai entender o porquê eu estou falando isso aqui. Esses versículos prediz o trabalho árduo que o homem teria de enfrentar para ganhar a sua vida, né? Debaixo das condições da maldição. Aqui houve um errinho aqui, tá? Então, ele teria que ganhar a sua vida. Ele teria que ralar. Mas debaixo dessa questão da maldição. Imagina. Você sai de um lugar de conforto. E aí você vai para o deserto com uma enxada. Capinar. Você vai... É muita prova. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Entende? Agora tu vai cuidar da terra, tu vai lavrar, tu vai sofrer. Você não quis a bênção, você não quis obedecer, você vai sofrer. Porque Deus é assim, irmão, não tem como a gente... Por isso que eu fico um pé atrás com algumas modalidades de ministrações hoje. Eu fico um pé atrás, mas vamos lá. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Eclesiastes 3:20. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Tá aí, essa é a sentença de todos os homens debaixo da terra. Todos. Todos. Homem e mulher. Entende? Por mais que a pessoa ela não quer acreditar em Deus, ela pode dizer que não confessa a Deus, não quer saber, mas uma coisa ela pode ter certeza, ela vai se encontrar com a morte. E a terra vai pegar o que lhe pertence. Tá? O nosso corpo veio do pó da terra, então a terra vai reivindicar aquilo que lhe pertence. Isso é com certeza. A sentença de Adão e Eva, vamos lá de novo. Toda a existência do homem será de sofrimento, lutas, prova e no fim a morte. É misericórdia. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos e se alguns pela robustez chegaram a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vão voando. Salmo 90, versículo 10. Olha, 70 anos, chegou a 80, misericórdia. Isso ele disse há mais de 2.000 anos atrás. Há pessoas com 90, 100 anos hoje. Mas como que fica o estado da pessoa? Ninguém quer morrer, ninguém quer partir para a eternidade. Mas o pecado nos levou a essa situação. A desobediência nos levou a essa situação. Tá? Porém, Deus abre a porta da graça e procura um homem e faz um pacto que jamais seria quebrado. Agora você vai entender uma dimensão diferente. Do Gênesis capítulo 2 ali, né, até o capítulo 2, até o capítulo 12, Deus ele vai criando situações para poder trazer o homem à sua presença, para novamente trazer o homem àquela comunhão, resgatar o homem. Mas Deus ele cria uma outra forma que o nome dele é glorificado. Gênesis 12, versículo 1 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Deus chama Abraão e faz para Abraão uma promessa.
E dentro desta promessa, por que que Deus faz essa promessa? Veja bem, se você for pegar do Gênesis, ali do capítulo 3 em diante, até Gênesis capítulo 11, você vai ver que Deus chamou Noé, né? Depois de Noé, você vai ver que Deus então veio os filhos de Noé, Deus começou a lançar-se as suas promessas, depois veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, né? Ali Deus começou a fazer maravilhas, Deus começou a fazer coisas tremendas, entende? Deus começou a fazer, depois de Abraão, você vai ver que a geração seguiu, de Noé até Abraão, vamos se dizer assim, o homem, Deus fez o possível para chamar o homem. Deus chamou Enoque, e Enoque andou com Deus, Deus levou Enoque, né? Deus, ele chamou Noé, o Noé e sua família entrou na arca e foi salvo pela misericórdia. E ali tem as palavras que foi proferida ali sobre a família, né, dos filhos de Noé. Em Gênesis 12, então, Deus separa. Deus resolveu separar um homem para fazer uma diferença. Só que na vida deste homem, Deus lança uma promessa. Você vê que Abraão, Isaac, Jacó, aí vem sobre as 12 tribos. Deus começa a separar um povo. Deus começa a escolher um povo, separando de um mundo que estava dominado por uma força oculta, uma força maligna. Um mundo que não queria saber quem era Deus. Então Deus separa Abraão. Tá? Deus separa Abraão. Por isso que eu não quero entrar no mérito da cultura medicina, né? Da cultura do Antigo Testamento, não vamos estender muito. Abraão viveu o reino de Deus e agora era a vez de sua geração sobre a obediência do pacto. Como assim? Quando Deus chamou Abraão, Gênesis 12, Deus fez a promessa para Abraão. Depois a gente percebe no intervalo ali de um tempo que Abraão teve um caso com a sua concubina, de repente nasceu ali Ismael, mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, Deus cumpriu a promessa na vida de Jacó, Deus cumpriu promessas maravilhosas, só que a promessa era na vida de Isaac. Isaac teve a sua experiência com Deus, Isaac teve o seu momento com Deus, depois Jacó teve a sua experiência com Deus, né? Ele já ficou com uma certa idade, teve os seus filhos, e depois José foi vendido para o Egito, vendido no Egito ali, viveu como escravo no Egito, se tornou governador, depois ele desce para o Egito ali, juntamente ali com toda a sua família, 70 pessoas mais ou menos da família, ele desce, ficou num período de 400 anos ali, escravo no Egito. Então Deus começa uma nova trajetória, Deus chama um novo povo da descendência de Abraão, separando de um mundo que não queria saber quem era o Deus. Tá? Vamos correr aqui. Já falei, não vou me estender sobre a história de Israel, mas apenas relatar sobre as promessas e a aliança dada à nação, por meio de Abraão, Isaac e Jacó, e o objetivo da lei dada a Moisés, né, para Israel, para você entender alguma coisa sobre essa questão de doenças. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque vossas multidão era mais do que de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, como eu disse, né? Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 e o versículo 9. Então é uma promessa. Aí Deus já chama Israel, já tira Israel do Egito e Deus já fala isso para Israel. Deus já está falando para o povo, escolhi vocês, não porque vocês são os bambambam da história, não. Porque eu fiz uma promessa para Abraão. E vocês fazem parte dessa promessa. Então estou tirando vocês no meio de um mundo de promiscuidade, de um mundo de trevas, para vocês pertencerem somente a mim.
quando Jacó e sua família descem ao Egito, eles permaneceram lá durante 400 anos. Então Deus levanta a Moisés e os leva a um novo caminho que eles não conheciam. De um povo escravo que recebeu um chamado para uma nação santa e ser a representante de Deus, de um único Deus verdadeiro. Pensa bem, Deus escolheu Israel para ser representante do único Deus verdadeiro, no meio de várias nações. O Egito, a gente sabe que o Egito antigo, o Egito atual também, adoram vários deuses. Então Deus tirou Israel lá do meio da escravidão e falou: vocês são meus, vocês vão ser meus representantes. Tremendo. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como que tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Deuteronômio 28, versículo 9 ao versículo 10. Querido, eu quero passar algo bem interessante para você sobre isso. Veja bem, a mesma coisa que Deus fez com Israel, tirando da escravidão, Deus tirou você. Deus me tirou do mundo, tá? Do mundo de pecado, simbolizando como o Egito. O mundo de promiscuidade, o mundo de doença, o mundo de problemas. Deus nos resgatou para que nós pudéssemos ser representante dele aqui na terra. Deus nos resgatou. Aí você vai entender o porquê que os dons de curar, ou os dons espirituais, é necessário para o dia de hoje. Você vai entender. 3 milhões de pessoas saíram do Egito, porém não houve um enfermo. Olha, preste atenção. Eu não entendo como que essas pessoas que se dizem mestres e doutores teólogos, eu não sei como que eles não conseguem enxergar os milagres de Deus. Eles desacreditam dos milagres do Senhor. Eu não consigo entender isso. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, versículos 26. O que Deus está dizendo para eles? Eu estou separando vocês, só que vocês não serão um povo doente. Vocês não serão uma nação doente. Vocês serão pessoas com saúde perfeita. Serão pessoas abençoadas. Porque as nações que não quiseram saber de Deus, elas passaram por problemas difíceis. A enfermidade na época era coisas terríveis. Vários tipos de enfermidades tinham. A medicina da época era falha, era uma medicina totalmente... Não era como hoje, que a nossa medicina de hoje é espetacular. Os nossos médicos de hoje, meu Deus, é coisa extraordinária. Mas antes a dificuldade era muito grande. Então era um povo que não tinha condições de fazer um tratamento ideal. Era um povo que vieram da escravidão. Era um povo que possivelmente havia muitos doentes. Muitos doentes. E o Egito, se você for pegar o sistema de cura do Egito, havia muitos magos, né, que faziam sistema de cura por meio de ervas medicinais. Alguns invocavam seus espíritos para cura. E havia muita questão de ocultismo. Eles invocavam ali os demônios para poder ministrar cura sobre as pessoas. E por esse motivo que Deus falou: não, eu quero separar vocês. Só que se vocês andarem na minha palavra, obedecer os meus mandamentos, eu sou Deus que vou curar vocês. Eu serei um médico de vocês. Deus tirou Israel do Egito, do mundo de sua época, e falou assim: vocês vão entrar no meu reino. E dentro do meu reino, eu não admito pessoas doentes. Dentro do meu reino, eu vou ministrar cura sobre vocês. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Já pensou, irmão? Você está no reino de Deus. E dentro deste reino, não haver problemas? Claro, tem sim seus problemas. Mas você não viver uma vida de enfermidade, de doença? Já pensou? Coisa tremenda? E aí, você não está tendo vontade de fazer parte desse reino, não? Salmo 105, versículos 36 e 37. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias de sua viralidade. E o Senhor libertou Israel daquele povo que saiu cheio de prata e ouro, e não se encontrava em suas tribos quem fosse enfermo, porque Deus separou, querido.
A unção de Deus estava sobre aquela nação. Deus separou aquela nação. O próprio Deus não permitiu doença no meio daquele povo. O próprio Deus. Gente, isso é no Antigo Testamento, gente. Deus tirou o seu povo da escravidão e também de todo o jugo de pobreza, miséria, e repreendeu todo tipo de enfermidade, pois eles se tornaram propriedade particular de Deus. Isso é um Deus que cura, é um Deus que faz milagre. É um Deus que quer manifestar a sua glória na vida daqueles que o confessam como Senhor. Temos que entender isso. Neemias 9, versículo 20 ao 21. Também lhe concedeste o teu bom e grandioso espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, pão. Quando tiveram sede, lhe proveste a boa água. Durante 40 anos o sustentaste no deserto, nada lhe faltou. As suas vestes não envelheceram, nem os seus pés sofreram qualquer inchaço, qualquer tipo de doença. Olha que Deus maravilhoso. O próprio Deus era o alfaiate do povo no deserto. O próprio Deus era o sapateiro. O próprio Deus era o médico do povo. Deus curava, Deus curou o povo que estavam debaixo da sua proteção. O reino de Deus é diferente do reino deste mundo. O mundo fora de Israel sofria com vários tipos de enfermidades, pessoas morrendo, mas o povo de Deus era um povo separado, guardado debaixo da asa do Todo-Poderoso. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu creio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Já pensou, querido? Você está sentado debaixo das asas do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! E você sendo guardado por um Deus de poder, por um Deus de glória. Porque Ele te separou. Ele te separou para um plano, para um propósito. Nós temos que entender isso. O povo continuaria livre de todas as enfermidades e maldições se obedecesse ao único Deus. Deus, nós já lemos. Se vocês me obedecerem, nenhum mal virá sobre vocês. Mas Levítico 26, 1 a 4, depois você pode pegar do 1 até o 26, depois você lê. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedras figuradas na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados, reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos abençoareis. As chuvas ao seu tempo, a terra dará a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Irmão, são promessas que Deus faz para Israel. Se você obedecer, se você andar na minha palavra, as bênçãos virão sobre você. Porém, se você não obedecer, ele vai seguir uma sequência. Essas maldições são apresentadas como castigo pela desobediência ao mandamento. Estatutos, juízos, pacto de Deus. Eles vão de encontro à bênção e vão aumentando em severidade conforme a recusa persistente em se arrepender. E o Senhor estará contra o seu povo. O que eu quero passar aqui? Deus falou assim, olha, eu ponho os meus mandamentos para que você possa obedecer. Eu separei vocês, agora vocês vão andar nos meus mandamentos. Se vocês obedecer, todas essas bênçãos virão sobre você. Mas se vocês não me obedecerem, a maldição vai de encontro. E vai fazer isso aqui, ó, vai barrar as bênçãos que está liberada sobre vocês. A desobediência aos preceitos de Deus faz com que as maldições venham sobre a nossa vida. Tá bom? Enquanto houver obediência, haverá bênção e prosperidade. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará de sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, versículo 1 a 2. Irmão, é muito profundo. Então, Deus ele sempre pôs para Israel. Por que Deus permitiu isso aí? Israel saiu do Egito, porém, eles precisavam aprender o princípio da obediência. Não tinha como eles servirem a Deus, adorando a Deus e ao mesmo tempo adorando os deuses egípcios. A gente conhece a história que eles levantaram bezerro de ouro, fizeram coisas terríveis. Então não tinha como. O maior fracasso de Israel é que muitas vezes eles queriam adorar a Deus ao mesmo tempo vivendo no mundo da promiscuidade e da idolatria.
E isso é para muitos, até hoje é assim. Tá bom? Aí Deuteronômio está aí. Eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Quer ser abençoado, obedeça. Quer ser amaldiçoado, desobedeça. Vamos lá. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, haverá maldições e enfermidades. Quando você for lá na casa de uma pessoa, e se essa pessoa é um cristão desobediente, rebelde, e você colocar a mãozinha lá, eu repreendo maldição, irmão, preste atenção, vigia. Vigia. Primeiro faz uma análise, conversa com a pessoa, porque você vai entrar no campo minado. É o próprio Deus que às vezes pesa a mão sobre a pessoa por causa da sua desobediência. Aí você vai lá com a pessoa que tem um dom da cura e começa a querer já repreender o mal, ordenar que a doença vá embora, de repente você sai cheio de enfermidade. Então vigia. Porque há coisas que Deus libera sobre uma pessoa para que a pessoa possa se consertar. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Deuteronômio 25, 28, 15 a 68, ali você vai ler. Então, a bênção está indo. Aí a pessoa vive na desobediência e quer ser abençoado, está ali a bênção caminhando, a bênção está vindo, né? A bênção está indo. Aí a pessoa está na desobediência. O que acontece? Aí tem a lei. Aí a pessoa desobedece. Aí vem a maldição. A maldição vai e vai bater. A maldição vai bater de frente com a bênção. E quem vai prevalecer é aquilo que você está alimentando mais. Quem vai prevalecer na sua vida é aquilo que você está dando mais lugar. A bênção só vai prevalecer na sua vida se você der lugar. A maldição só vai prevalecer na sua vida, na minha vida, se eu der lugar. As enfermidades só vai sair da minha vida a partir do momento que eu der lugar para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em mim e eu venha obedecer a sua palavra. E os dons de cura, quando eu for orar para uma pessoa, ela recebeu o milagre da cura, a partir do momento que ela creu, obedeceu, ela recebe o milagre da cura. Em nome de Jesus. 30 maldições para os desobedientes. Eu coloquei aqui, mas para os desobedientes, 30 maldições, tá bom? Pestilência que consome. A morte consumir a terra. Tudo que a pessoa faz, nada vai produzir. Talvez já passou um momento assim. Consumo. Tudo que a pessoa pega, ela desaparece. Febre. Febre de todas as áreas. Tá? Inflamação. Inflama tudo. Em todas as áreas. Calor ardente. Esse calor ardente aqui, a pessoa está, sabe, no deserto, queima a sua pele, seu rosto, tudo, secura, a pele da pessoa começa a secar, crestamento, queimadura causada pelo calor do sol, ferrugem, doenças que atacam especialmente o trigo, as plantações nada produz, a ferrugem estraga tudo, céu de bronze, misericórdia, você ora nada é respondido, seca e poeira, destruição por causa da seca, queda diante dos inimigos, a pessoa nunca vai prosperar, sempre vai estar em queda, queda, queda. Saída por caminhos de fuga, saída por um caminho e fuga por 7. A pessoa só vai estar correndo. Dispersão por todo o reino da terra. Israel foi desparramado, tá bom? Corpos comidos por aves e animais. Isso aqui aconteceu muito. Ninguém os espantará. Úlcera do Egito, aquelas feridas que Deus, mesma coisa que Deus feriu o povo egípcio, o povo de Deus também ia sofrer. Tumores em todo o corpo, sarna em todo o corpo, coceira em todo o corpo, não haverá cura, loucura, olha irmão, loucura, cegueira, pasmo de coração, quer dizer, doença do coração, né? Apalpar no meio-dia, quer dizer, como o cego apalpa nas trevas, a pessoa vai estar cega, oprimidos, roubados todos os dias, elas serão saqueadas, você vai ver isso, né? Ninguém os salvará, não terá prosperidade, terra como ferro, são maldições. Infelizmente Israel, eles não obedeceram a palavra como era devido obedecer. O diabo conseguiu prevalecer, Deus chamou o povo, separou o povo, mas eles se entregaram à desobediência. Quando você vai ler o livro de Malaquias ali, fecha os livros de Malaquias, Deus lamentando pelo povo. Os homens viveram uma liturgia de ritualismo, né, de religiosidade, mas se afastaram do Deus vivo. Então isso causou um problema seríssimo. Então as doenças foram liberadas de um modo geral. O povo estava sofrendo, o povo estava terrível, o povo foi levado para o cativeiro, 70 anos. O povo foi oprimido, destruído pelos seus adversários.
O povo foi destruído, mas Deus reservou as primícias. Deus reservou os seus privilegiados, né? Não é os seus privilegiados, vamos dizer, os seus remanescentes, né? Deus preservou os remanescentes. Então Israel passou por um momento difícil. Israel sofreu por causa da desobediência. Eles saíram do reino de Deus e quiseram viver o reino deste mundo. E o reino do mundo é um reino de doença, um reino de pobreza, um reino de miséria. Aparentemente, observando, é tudo bonito, tudo perfeito, tudo lindo. Mas no final das contas, existe uma recompensa pelos nossos atos. No final da conta, vai ter um ajuste em tudo que se acontece. Obediência a Deus gera saúde e paz. Deus separou um povo, mas eles precisavam ser puros em vista de outras nações, pois o Senhor andaria no meio deles. O Deus de Israel era o seu próprio médico e protetor, enquanto eles mantivessem obediência à sua palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91. Quando saímos da proteção de Deus, ficamos vulneráveis aos ataques do diabo, pois adentramos em seu reino e com recompensa do salário é a morte. Como diz aí Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Entenda bem o que Deus tem para nós. Deus não poupou o seu povo. Você já pensou nos dias de hoje? Por que muitas pessoas sofrem com enfermidade? Por que muitas pessoas estão sofrendo? Deus é justo? É injusto? Não, Deus não é injusto. Ele é justo. Ele age com a sua justiça. Ele é fiel. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos entrar na próxima aula, continuação em nome de Jesus. Eu agradeço os irmãos, vamos estar aí orando em nome de Jesus, amém? Eu quero que Deus te abençoe e te fortaleça. Não perca a próxima aula, a continuação dessa ministração, e você vai entender sobre o poder de cura que está na sua vida. Que Deus te abençoe, que a unção de Deus, que a graça do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.